Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Fernandes Rodrigues, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília, atualmente ministrando a disciplina de Contabilidade Geral 1, e vim falar um pouco para vocês a respeito do ENAD, sobre as questões, né, que caíram de contabilidade societária nos últimos anos. Então, eu faço parte, né, dessa equipe que veio discutir com vocês alguns conteúdos, algumas informações relevantes, para tentar auxiliá-los a tirar uma boa nota, né, a ter um bom resultado nessa avaliação de 2025. Enquanto professora da disciplina de societária, eu busquei essa base de dados que o professor Eduardo Bona, meu colega de disciplina, inclusive, fez esse levantamento com uma aluna do curso, pegando todos os exercícios de ENAD, todas as questões que caíram na prova, e fazendo uma classificação em relação a qual área de conteúdo essas questões se tratavam. Enquanto professora de societário, eu fiz um segundo levantamento, né, das questões que caíram de societária, quais eram os conteúdos abordados em cada uma dessas questões. Então, aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela, para vocês irem acompanhando, né, esse material. Bom, as questões do ENAD dos últimos 3 anos, a gente pode perceber que, no ano de 2015, caíram 4 questões neste exame, e os conteúdos abordados foram sobre o regime de competência, sobre as demonstrações contábeis, ou seja, mais especialmente o balanço patrimonial, e era uma questão que se tratava de legislação. Uma outra questão que tratava a respeito de investimentos, especialmente em coligadas e controladas. Depois, a gente teve mais uma questão sobre demonstrações contábeis, se tratando do balanço patrimonial do grupo de ativo não circulante. Já no exercício de 2018, a gente só teve a apresentação de 2 questões de societária. São elas, né? Uma a respeito também do reconhecimento da receita na DRE, e outra também sobre demonstrações contábeis. Nesse caso aqui, foi a demonstração dos fluxos de caixa. Já no exercício de 2022, nós tivemos 7 questões, ou seja, houve um aumento significativo, né, do último exercício para agora, de questões da área de societária. E a gente percebe que os conteúdos abordados foram 2 questões de estoque, uma questão sobre demonstrações contábeis, aqui abordando balanço patrimonial e DRE, uma questão sobre investimentos, uma sobre a escrituração, né, do SPED, uma sobre instrumentos financeiros e uma última sobre a redução do valor ao valor recuperável, né, o teste de impairment. E eis a dúvida, né, o que poderá cair no exercício de 2025. Então, para tentar ajudar vocês nessa prova que será realizada nesse mês ainda, eu fiz esse levantamento das questões em relação aos conteúdos e trouxe para vocês aqui algumas resoluções de exercícios. Então, o primeiro, a gente vai tratar aqui nesse vídeo sobre o que é tratado, né, nas normas de estoque. E a gente vai resolver, né, as 2 questões que trataram sobre estoque aqui no ano de 2022. Então, para a gente iniciar, no CPC 16 de estoques, nós temos lá aqui o que é o conceito de estoques. Eles são ativos que podem ser mantidos para venda no curso normal dos negócios, ou seja, aqueles produtos que são adquiridos para revenda, são aqueles materiais que são utilizados no processo de produção para a venda, ou seja, são os insumos necessários que as indústrias utilizam para produzir um outro produto que será vendido, ou até estoque para fins de atividades de prestadoras de serviços, né? Então, eles são utilizados na prestação de serviço. E nós temos também outros materiais que serão consumidos ou transformados em processos de produção, no caso, embalagens e coisas dessa natureza. Então, os estoques, objetos do pronunciamento CPC 16, eles devem ser mensurados usando 2 possibilidades, né?
Primeiro, é o valor do custo de aquisição. Então, se você comprou um estoque para revenda e esse estoque tem um valor de aquisição de R$ 10, esse será o preço de custo que será apresentado lá no total da sua conta de estoques, preço de custo do seu estoque. Ou pelo valor realizável líquido. O que é o valor realizável líquido? É o valor que você vai vender esse produto. Mas líquido seria, no caso, de você ter alguns gastos necessários para realizar essa venda. Então, é o valor de mercado menos algum gasto que você, porventura, ter entrega, né, deslocamento, para a realização dessa venda. Dos dois conceitos, aquele que menor apresentar o resultado. Assim sendo, então nós temos lá, né, o valor do custo, conforme apresentado no CPC 16, o valor do custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à condição e localização atual. Então, se você tem um custo com montagem desse produto, um custo de frete, um seguro necessário para esse deslocamento, todos esses valores precisam ser imputados ao custo do estoque. Isso é exatamente falado, né, logo em seguida. Então, custo de aquisição é o preço de compra. Em situações que houver importação, esses impostos também devem ser inseridos, além de outros tributos, desde que eles não sejam recuperáveis ao fisco, por exemplo, o ICMS, o PIS e a COFINS. Hoje, né, a nossa legislação permite a recuperabilidade desses impostos. Então, uma vez que eles incidem na compra desses estoques, eles não devem ser imputados ao custo desse estoque, porque eles são recuperáveis. Custos de transporte, no caso, frete, seguro para ter esse transporte sendo realizado, manuseio e outros, né? Montagem, como eu falei. Diretamente atribuíveis à aquisição dos produtos acabados, materiais e serviços. No caso de você ter na compra descontos comerciais, abatimentos ou outros itens semelhantes que façam a redução do custo desse estoque no momento da aquisição, esses custos devem ser retirados do custo, né, histórico desse produto. Mas, além disso, existe uma situação específica, né, que é quando a empresa pode fazer uma negociação de pagamento a prazo desses produtos. Então, numa compra de estoques a prazo, a norma, né, o CPC diz que o valor da despesa de juros no período do financiamento, ele não deve ser imputado ao custo do estoque. Então, a negociação pode efetivamente conter um elemento de financiamento, como, por exemplo, uma diferença entre o preço de aquisição em condição normal de pagamento e o valor efetivamente pago. Mas esse valor ele não deve ser acrescido ao custo do produto, e sim ser reconhecido como uma despesa de juros. Por que que todas essas informações são importantes para a gente? Porque logo em seguida, a gente coloca aqui, né, é, a explicação do que é o valor realizável líquido. Então, o valor realizável líquido, ele é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, mas deduzido de todos os custos necessários para a conclusão dessa venda, para concretizar-se essa venda. Então, os custos dos estoques, ele pode não ser recuperável em casos, por exemplo, que os produtos estiverem danificados, total ou parcialmente obsoletos, ou se na hora da venda esse preço de venda tiver sido diminuído. Por exemplo, então, quando você está lidando com um produto da moda, no ápice da moda, esses produtos normalmente custam muito caro, né? A gente teve aí, por exemplo, a onda do Bob Goods, né? Dos livrinhos de colorir. No ápice da moda, esses preços de venda eram altíssimos, era 50, 70 reais, a gente encontrava esses livros para serem vendidos. E agora que esse modismo deixou de ser essa febre, a gente já consegue encontrar livros sendo vendidos por 15 reais. Então, a gente verifica que o preço de venda, né, foi declinando com o passar da moda sendo diminuída. Então, esse seria um dos fatores que levam à necessidade de calcularmos o valor realizável líquido. Outra situação também é que os custos dos estoques podem também não ser recuperáveis se o custo estimado do acabamento, da conclusão desse produto, tiverem sido aumentados, ou o preço de venda, né,
para realizar essa venda tiver sido acrescido. Então, por exemplo, se você, para transportar esse produto, antes você tinha, por exemplo, uma rodovia asfaltada, e infelizmente houve um desastre natural, essa rodovia foi danificada e agora o acesso para esse produto chegar é só de avião. Então, nesse caso, o preço do transporte foi aumentado e agora a venda ficaria prejudicada por causa desse gasto necessário no transporte. Uma outra possibilidade também, né, para calcular o valor realizável líquido, aliás, essa prática ela é necessária, né, porque em algumas situações os ativos eles não podem ser escriturados por um valor maior do que aquele que se espera realizar na venda do seu produto ou no uso. Então, é a questão do conservadorismo na contabilidade, né? Uma vez que você percebe que o seu ativo já não tem mais aquele valor esperado, estimado de ser recuperável, a prática requer que você reduza esse valor, né? Porque você já tem a expectativa de não realização do valor original que você tinha no momento que você comprou esse ativo. Então, os ativos, eles não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que ele será vendido, né? Ou realizado pelo uso. No caso, o estoque de vendas, então a expectativa é que ele realmente seja vendido. No caso de um produto que vai ser utilizado na prestação de serviço, seria o caso do uso desse ativo. Então, nesse sentido, a gente teve, né, observado lá duas questões de estoque aparecendo nas últimas provas do ENAD, no último ano do ENAD. Então, a primeira questão é a questão 14. Essa questão aqui trata exatamente sobre a compra de estoque a prazo e como que ficaria a contabilização desses valores, né? Considerando que existe uma parcela de financiamento dentro do custo desses produtos. Então, olha só, uma empresa comercial que acabou de iniciar as suas atividades adquiriu as primeiras mercadorias para o seu estoque, com o intuito de revenda, pelo valor total de 750 mil. Então, ela adquiriu esses produtos por 750 mil. A data da aquisição foi no dia 1º de 6 de 2022, mas os pagamentos deverão ser realizados em 15 meses, ou seja, o vencimento das parcelas, que totalizam 750 mil, serão encerrados no dia 1º de 9 de 2023, ou seja, um ano depois. A taxa de juros praticada pelo fornecedor é de 2,6044% ao mês. E se as mercadorias tivessem sido adquiridas com pagamento à vista, o valor de aquisição seria de 510 mil. Então, perceba, né? Você tem um valor à vista de 510 mil, um valor a prazo vencido em 15 meses de 750 mil, as parcelas, né? Um custo de juros de 2,60 aproximadamente ao mês. E isso é o cenário da aquisição dos nossos produtos. Para que as mercadorias estivessem disponíveis em seu estoque, além disso, né, a empresa ficou responsável pelo pagamento de 15 mil do frete, realizado no dia seguinte à compra. Então, no dia 2/6, ela teve lá a imputação do custo do estoque, mais 15 mil referente ao valor do frete. E foi pago em moeda corrente no país. No dia 3, ou seja, no dia seguinte à aquisição desses produtos, né, da entrega, houve aqui a realização da sua primeira venda de mercadorias, total do estoque vendido, 80% desse estoque. Então, dos 100% de estoque comprados, 80% foram vendidos por 630 mil. Preço de venda, 630 mil. Só que o recebimento vai ser realizado em 13 meses, ou seja, ele vai ser realizado no dia 3/7 de 2023. Então, a taxa de juros aplicada pela empresa é de 1,22, 21,11, né, por cento ao mês. E se as mercadorias tivessem sido recebidas à vista, o seu valor de recebimento da receita seria de 545 mil. Então, também, né, o valor a prazo, 630 mil da receita, recebível em 13 meses, mas se a receita fosse realizada à vista, seria 545 mil. Então, considerando as informações acima descritas e pelo ajuste a valor presente, né, NBCTG 12 e a NBCTG 16, que se trata de estoques, e a NBCTG
47, que se trata de receita, desconsiderando efeitos tributários, assinale a opção correta do que se refere ao valor do resultado bruto apurado pela empresa no mês de junho, ou seja, o equivalente ao lucro bruto, né? Considerando que esse resultado seja positivo. Então, aqui seriam as alternativas que a prova nos dá para a gente poder marcar. Então, considerando todas essas informações, nós criamos aqui, né? No dia 1º de 6 de 2022, foi feita a aquisição, a compra de estoques, no total de 750 mil. Então, a compra a prazo, 750 mil. Os juros, né, vencíveis em 15 meses, a taxa de juros é 2,6044%. Se fossem adquiridos à vista, o valor seria de 510 mil. Mas, além disso, a empresa incorreu em frete de 15 mil. O frete, como a gente viu lá no CPC, ele precisa ser acrescido ao valor da compra de estoques. Então, os 15 mil vão ser somados ao valor que a gente teve de estoques aqui. Então, nossos registros, considerando que a compra à vista seria de 510 mil, esse é o valor que vai ser atribuído aos nossos estoques. Então, aqui no dia 1º do 6, quando a compra foi realizada, nós debitamos estoque em 510 mil. A diferença entre o valor à vista e o valor a prazo é 240 mil. E esse vai ser tratado como juros a transcorrer, que é a nossa conta redutora de fornecedores, a nossa conta redutora do passivo, 750 mil. Então, comprando à vista 510 mil, esse é o valor do nosso estoque, conforme foi previsto no CPC. O valor do estoque tem que ser o valor diferente, né, do valor a prazo, e assim 240 mil é essa redução da conta de fornecedores, que se caso a gente decidisse pagar hoje, não teria os juros incorridos, né, incidentes, pagaríamos 510 mil. Mas no dia 2, a gente teve a incidência do frete, em que foi pago, né, no ato. Então, nós debitamos estoque, então, o nosso estoque tem um custo de 510 mil mais 15 mil, ou seja, 525 mil creditados no banco pelo pagamento. Ao longo dos 15 meses, a gente tem que fazer a apropriação pelo regime de competência das despesas de juros, que no caso, né, 240 mil é o total dos juros reconhecidos mês a mês. Então, considerando que é um regime de competência, eu fiz aqui o fluxo de caixa de quais seriam esses valores, né? Então, perceba que há um desconto, né, a valor presente de cada um desses valores. Então, aqui, 510 mil se o valor fosse pago à vista. Mas se fizéssemos o pagamento no primeiro ano, descontamos aqui, né? Seria 523. Então, juros incidentes na parcela seria de 13 mil. Então, a gente faria a apropriação mensal até chegarmos ao valor de 240 mil. Perceba que aqui, por uma questão de arredondamento, né? Deu uma pequena diferença aqui de R$ 2 aproximadamente. Mas a gente poderia ter vindo, né, arredondando aqui as parcelas ao longo dessa série histórica, dessa série temporal. Bom, desse lado, falamos a respeito da compra para a gente poder definir qual é o valor que está sendo imputado ao nosso custo de estoque. Porque o objetivo do elaborador da prova é que a gente descubra qual é o valor do resultado. Então, a gente precisa determinar qual é o valor do CMV. Então, uma vez que a venda foi realizada a prazo, o valor da receita seria 630 mil. Só que esse é o valor a prazo, a gente precisa considerar o valor à vista. Perceba que aqui também a gente tem juros a transcorrer de 85 mil. Então, o valor que a gente vai receber dos nossos clientes na venda, né, seria 630 mil, menos esses juros. Então, esse juro é uma conta redutora do nosso ativo clientes. 85 mil. Porque, de fato, a venda foi realizada em 545 mil. Esse é o valor da venda líquida, né? Como o valor do estoque, né, tá em 525, como a gente acabou de ver aqui, se a gente pega 80% desse custo desse estoque, a gente percebe que o CMV dessa venda, é 420 mil. Então, o registro contábil, nós debitamos CMV e creditamos estoque nos 420 mil, baixando o estoque aqui na venda. Ao longo dos 13 meses, porque o recebimento vai ser realizado em 13 meses, nós vamos apropriando também pelo regime de competência a diferença do 85 mil. Também fazendo aqui, né, a composição do fluxo de caixa e identificando mês a mês qual é o valor dos juros a apropriar aqui no período. A contrapartida, receita de juros, que é uma receita financeira para a empresa. Bom,
Sabendo que a receita de vendas é 545 mil, quanto foi a venda à vista, e o nosso CMV foi 420 mil, receita menos CMV, nosso resultado bruto, desconsiderando os fatores a prazo, seria de 125 mil. Então, perceba que a resposta da nossa alternativa dada é a letra C, 125 mil, a resposta dessa questão. Então, perceba, novamente, né, que o custo do financiamento não compõe o custo do estoque. Na próxima questão, também do exercício de 2022, nós temos a questão 18. Essa questão se refere exatamente ao valor recuperável, né, o valor realizável líquido dos estoques. Então, uma indústria possui 3 produtos em estoque, A, B e C. Em 31 de 12 de 2021, a quantidade, o custo unitário e o preço de venda unitário, mais os gastos unitários estimados para vender esses produtos, estão apresentados no quadro a seguir. Então, aqui ela mostra qual é a quantidade de unidades que ela possui em estoque, quanto que cada unidade do produto A custa, né, R$ 10, produto B, R$ 4, produto C, R$ 3. Se eu quisesse vender o produto A, eu teria um valor de preço de venda de R$ 13. Então, ele custou 10, mas eu tenho um preço de venda de 13. Só que, para que a empresa realize essas vendas, ela estima que haverá gastos unitários para que essa venda seja realizada. Então, para o produto A, eu tenho R$ 4 de estimativa de gasto para vendê-lo. Então, considerando, né, sobre a situação apresentada no quadro e as normas a seguir, ou seja, a estrutura conceitual para o relatório financeiro, define ativo como um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Tal recurso é um direito que tem um potencial de produzir benefícios econômicos futuros. Então, essa empresa vê aqui, né, esse potencial de ter benefícios econômicos futuros. Mas qual é esse potencial, né? A gente precisa determinar. Além disso, ela tem lá a NBTC-TG 16 de estoques, que define estoques como ativos, aqueles que a gente já viu na norma também, né? Mantidos para a venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para a venda, ou na forma de materiais ou suprimentos que serão consumidos ou transformados no processo ou prestação de serviços. A gente tem, né, determinar os critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação desses estoques. Então, considerando essas informações aqui e mais as das normas, determine o saldo dos estoques dos produtos em 31 de 12 de 2001. Para a gente poder determinar o custo desse estoque, eu trouxe, né, essa planilha aqui com um pouquinho mais de detalhamento. Então, quantidade de produtos que nós temos, o custo unitário desses produtos, o preço de venda de cada um deles, e aqui o gasto unitário para realizar essa venda. Nesse caso aqui, a gente precisa determinar, de acordo com a norma, né, o preço, o valor realizável líquido é o valor realizado que teria assim, na venda, menos os gastos, né, realizados necessários para que essa venda fosse realizada. Então, 13 menos 4, eu teria aqui R$ 9. 7 menos 2, R$ 5 para o produto B. E 5 menos 1, R$ 4 seria o preço que eu de fato teria na venda do produto C. Então, considerando custo ao mercado dos dois o menor, nós temos, né, o preço de custo do produto A é 10, mas o preço de vendê-lo seria de 9. Então, a gente vai considerar o menor dos dois valores, ou seja, o valor de mercado. R$ 4 para o produto B. Considerando R$ 5 aqui, o menor valor é o custo, R$ 4. R$ 3 é o custo do produto C. O valor realizável líquido dele é de R$ 4. Então, o menor dos dois é o preço de custo, R$ 3. Então, esses valores aqui, custo ao mercado, multiplicados pelas quantidades obtidas de cada um desses estoques, então 50 vezes 9, 450. 100 vezes 4, R$ 400. 200 vezes 3, R$ 600. Então, esses são os valores custo ao mercado, né, dos dois o menor, multiplicado pela quantidade que cada um desses itens tem em estoque. Então, somando esses valores aqui totais, nós temos que a resposta correta desse estoque, então, o saldo dos estoques dos produtos em 31 de 12 de X1,
é 1.450, resposta certa é a letra A. Então, pessoal, meu objetivo aqui era responder para vocês, né? Argumentar, mostrar essas questões conceituais que abordavam a temática de estoques e resolver aqui dar esses inputs necessários para que vocês entendam qual eram os conceitos e os cálculos necessários para que a gente pudesse obter a resposta correta nessas duas questões. Espero que vocês tenham compreendido. Agradeço aqui a oportunidade de participar desse projeto e desejo a vocês uma excelente prova e que a gente consiga alcançar aí um bom resultado ao final do nosso curso, né, na universidade, que a gente consiga melhorar aí os nossos critérios de avaliação deste exame. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.